Vamos então para a palavra de Deus, estão de acordo? Estão de acordo, gente? Vamos ler então a palavra de Deus, livro de Hebreus, de novo. Hebreus capítulo número 5, este será o objeto da nossa conversa de hoje. Hebreus capítulo número 5. Leitura começa no verso 1 e termina no verso 14. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo, se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Querem ler? Ou acham muito difícil com a máscara? Vamos lá. Leiam do verso 11 até o 14. Vamos embora. Ninguém sabe com certeza quem é o autor, o escritor da carta aos Hebreus.
que nós sabemos é que o livro de Hebreus é um importante tratado onde são discutidas as grandes questões da nossa fé. O livro de Hebreus é um livro que mostra as grandes questões da nossa fé. Um exemplo disto está na narrativa da validação do Novo Testamento. Jesus disse: tomai e bebei, este é o meu sangue que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aquele sangue, aquele cálice, Jesus chamou: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O livro de Hebreus vai mostrar que houve um alto preço, o preço da morte de Jesus, porque sem a morte de Jesus não haveria redenção, não haveria salvação, não haveria reconciliação da criatura com o Criador. Vai lá no livro de Hebreus capítulo 9, verso 11. Hebreus 9, 11 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne, ou quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Por quê? Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. É dizer de outra forma, que o testamento só vale se aquele que fez o testamento morrer. Se aquele que fez o testamento não morrer, o testamento não vale. Isso é uma questão jurídica. Vocês que são advogados conhecem bem aí. Agora veja, há um outro exemplo, que é a revelação de que aquele sangue dos animais, derramado na antiga aliança, não era capaz de perdoar pecados. O sangue dos animais não era capaz de perdoar pecados. Mas ele era pedagógico para mostrar, para apontar, para indicar o real sacrifício do Redentor, que é Jesus, e este sim é capaz de perdoar pecados. Isso está no capítulo 10, vai lá, capítulo 10, verso 1. Veja: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar aqueles que a ele se chegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível, veja lá, é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados.
Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Veja lá, corpo me preparaste. Isso aí era bom você gravar. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então diz, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, no qual, ou na qual vontade, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos a fé. Então veja, disto que o autor da carta aos Hebreus trata ao apresentar a necessidade da vinda de Jesus em carne. Vai lá no capítulo 2, verso 14, livro de Hebreus. Capítulo 2, verso 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, isto é, da carne e do sangue, para que pela morte de Jesus, Jesus aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? O diabo. Tá certo? Então Jesus aniquilou o diabo pela própria morte. Entenderam bem, sim ou não? E livrasse os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, ele pode socorrer os que são tentados. Entenderam bem, sim ou não? Se Jesus não viesse em carne, a gente estava perdido. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, gente? Portanto, qualquer que nega que Jesus veio em carne, é o anticristo. Vai lá na primeira epístola de João, lá no final da Bíblia. Eu acho que é o capítulo 4. Acho que é. Capítulo 4, verso 2, eu acho. Vai lá. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa
que Jesus veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Veja o próximo verso. Filhinhos, vocês são de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Próximo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos escuta. E nisto nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então, a este assunto é que o apóstolo Paulo se referiu na segunda carta aos Coríntios, quando ele tratava do ministério da reconciliação. Vai lá no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Esse é conhecido de todo mundo, de cor, todo mundo sabe de cor esse texto. Verso 17, veja. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo. Lembra que Jesus veio em carne, né? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus rogasse através de nós. Então nós rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Com que Deus? Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está claro aí, pessoal? Sim ou não? Bom, então isto posto, precisamos prosseguir a partir deste ponto para aquilo que lemos no capítulo 5. Aqui tem início a pedagogia da figura do sumo sacerdote Melquisedeque. E apresenta também a figura do sumo sacerdote Levítico. E também apresenta a figura do sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Então, sumo sacerdote Levítico, sumo sacerdote Melquisedeque e Jesus, que é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que isso é importante? Um monte de gente confunde a sua vida espiritual, dizendo que um monte de coisas que a igreja faz é da lei. É que não leem muito a Bíblia. Por exemplo, o Melquisedeque viveu 430 anos antes da lei. Quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, a lei ainda ia demorar mais 430 anos para chegar. Portanto, estas coisas não são da lei, são antes da lei. O que a lei faz? Ela condensa as coisas para que esta promessa alcance aqueles que estão depois da lei. Essa é a função da lei. A lei é uma babá que pega a gente daqui e entrega aqui. Um aio, como diz a Bíblia. Então, a lei nos entrega a Cristo. Por isso, Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aquilo que fazemos aqui, fazemos a Cristo. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Ok. Se isto não ficar gravado, teremos problema espiritual grave. Então, veja. Esse texto do capítulo 5 apresenta algumas coisas que
O sumo sacerdote oferece dons e sacrifícios pelo pecado. Mas este serviço do sumo sacerdote não é suficiente, porque sangue de bode e de touro não apaga pecado. Está claro aí? Sim ou não? Embora ele não apague pecado, ele aponta para o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente para resolver o problema do pecado, desde Adão até o último homem que nasceu nesta terra. Está claro aí, gente? Sim ou não? Muito bem. Ele apresenta também que o sumo sacerdote é um homem pecador como todos. Diga aí, todo homem é pecador. Aliás, a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo sequer. Por que tem alguém que acha que é melhor do que o outro? Terceira coisa, que Jesus ofereceu-se a si mesmo em pagamento da nossa redenção. E ele, Jesus, este sim, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Porque a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele, está no livro de Isaías. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas feridas dele é que nós fomos sarados. Então veja, o próprio Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Lembrem-se que ele estava em carne. E por último, que Jesus é um sumo sacerdote perpétuo, para sempre. Portanto, é aquele que vive para interceder por nós. Quem é que intercede por nós neste momento? Jesus. Tem um grupo de cristãos que falam como a senhora e diz para ela, rogai por nós agora e na hora da nossa morte, amém. Ela é uma boa pessoa, mas ela não pode fazer isso. A única pessoa que é o intercessor é Jesus, não tem outro. Achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Achado na forma de homem, humilhou-se até a forma de servo. Achado na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão no nome de Jesus. Então o único intercessor é Jesus. Tá certo? Tá claro aí, gente? Bom, o escritor aos Hebreus tinha muita coisa para ensinar. Veja aí, capítulo 5, verso 11. Leiam o verso 11 aí. Vocês já leram, mas leia de novo. Lê de novo. No qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste diligentes para ouvir. Lê outra vez. No qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste diligentes para ouvir. Bom, o que o escritor está dizendo é que tinha muitas coisas ainda a falar sobre este assunto. Mas não era possível ele falar. E por qual razão? Por qual razão, gente? Por causa da negligência no ouvir. Lembram da parábola do semeador no capítulo 13 de Mateus?
Jesus disse que um homem saiu a semear, parte caiu aqui, ali, lá e acolá. Aqui caiu na beira do caminho, o que está escrito quando Jesus explica a parábola? A semente caiu, o passarinho veio e comeu a semente. O que Jesus está explicando ali, quando ele vai explicar a parábola? Diga, aquela que caiu à beira do caminho, são os que ouvem, mas não entendem. Aí Satanás vem e rouba a palavra do coração. Então, ouvir e não entender, Satanás arranca do coração. Aí tem mais duas, a da pedra e do espinheiro. Aí vem a última, que dá fruto. Fruto a 100, 60 e 30 por um. Sobre esta última, o que Jesus falou? A que caiu em boa terra são aqueles que ouvem e entendem. E quem entende dá fruto a 100, 60 e 30. Então diga, quem não entende, o Satanás tira a palavra. O que entende, dá fruto. Simples assim. Entenderam bem? Sim ou não, pessoal? Ok. Então veja, o que o escritor está dizendo é que ele tinha muita coisa para ensinar sobre essa história do sacerdócio, mas ele não podia fazer, porque isso requer atenção. E aqueles irmãos daquele tempo, daquela época, eram negligentes para ouvir. Não prestavam sua atenção. Ou ouviam de qualquer forma. Entenderam bem? Sim ou não? Veja o verso 12. Olha o que o escritor percebeu. Vocês já deviam ser? Pelo tempo. Então veja. O que ele está dizendo ali é que há pessoas que estão há muito tempo ouvindo a palavra e já deveriam ser mestres, professores. Mas o que ele percebe é que certas pessoas, apesar disto, precisam serem ensinadas de novo nos primeiros rudimentos. Como que um neném que precisa de leite, que não pode comer um alimento sólido. Por quê? Verso 13. Porque qualquer um que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Última frase. Por que é? Por que é? Menino. Circula isso aí. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Consegue perceber o que é certo e o que é errado. Então, o que o autor está dizendo é que aquele que não aprendeu bem os rudimentos do comportamento da fé, como é que pode lidar com questões mais complexas da fé? Entenderam bem? E aí eu queria parar para pensar em 3 pontos para a gente ir embora. Primeiro, volta lá no verso 12. Devendo já ser mestres pelo tempo. Significa que tem gente com tempo, mas que sempre precisa ser ensinados nos primeiros passos. Verso 13. A última frasezinha. E por que tem que ser assim? Porque ainda é menino. Prestem atenção. O que separa homens de meninos não é o tempo, mas é a maturidade. Entenderam bem, sim ou não?
quando houve aquela grande perseguição lá em Jerusalém, nasceu a igreja de Antioquia. Perseguição por causa do Estevão, capítulo, acho que é 11 de Atos. Nasceu a igreja de Antioquia. Vai lá no verso 20 do capítulo 11. Havia entre eles alguns varões de Chipre e outros de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Verso 21. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Nasceu a igreja lá em Antioquia. Perfeito? Nasceu desse jeito aí. Ocorre que a fama disto, do nascimento desta igreja, chegou lá em Jerusalém, que era a sede. E chegou a fama disto lá na igreja, que estava em Jerusalém. E aí a igreja enviou lá para Antioquia um irmão mais experiente, cujo nome era Barnabé. Na verdade, o nome dele era José. José, cognominado Barnabé. E o Barnabé chegou lá, viu a graça de Deus e se alegrou com os irmãos. E exortou a todos aqueles irmãos que ficassem firmes e que permanecessem em Jesus. Por quê? Porque o Barnabé era um homem de bem. Diga aí, Barnabé era um homem de bem. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Diga. E Barnabé era um homem cheio de fé. Então, tem fé, cheio do Espírito Santo e é um homem de bem. Esse era o Barnabé. E muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente. Então nasceu uma igreja muito poderosa lá. Foi neste lugar aí que os primeiros crentes foram chamados de cristãos. Nesse lugar. Veja o verso 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então veja, estes irmãos perceberam algumas coisas interessantes. O Barnabé precisava falar com os gregos. E ele sabia que ele não tinha suficiente cultura. Ele foi buscar um, que era o Saulo. O Saulo não tinha a mesma vivência de igreja. Não tinha. Mas ele tinha um jeito de conversar com as pessoas. E o Barnabé foi buscar ele. Então, maturidade mostra que a gente precisa entender quando o outro vai nos ajudar demais. Meninos travam tudo em si. E porque travam tudo em si, não conseguem ver a prosperidade. Entenderam bem? Porque tem medo. Se um começar a pregar bonito, daqui a pouco a turma vai gostar de ver ele pregar e não vai mais querer me ouvir pregar. E aí? Então, isto é coisa de menino. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Bom. Percebam que a maturidade revela humildade. Diga, maturidade revela humildade. Por que quando Paulo orienta um dos seus obreiros na formação do corpo ministerial, ele diz assim que o obreiro não pode ser neófito? Por qual razão? Não neófito, para que não se ensoberbeça.
e caia na condenação do diabo. Então, neófito fica soberbo. Neófito fica de nariz empinado. Neófito acha que é melhor que todo mundo. Neófito acha que todo mundo tem que chegar perto dele, baixar e limpar o sapato dele. Isso é neófito. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Porque o neófito é soberbo. E toda vez que você encontrar alguém soberbo, é neófito. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Pois bem. Então, primeiro, é que o que separa meninos de homens na fé é a maturidade. Segunda coisa, a falta de maturidade só traz prejuízo. A falta de maturidade só traz prejuízo. A vida é feita de fases. Diga aí, a vida é feita de fases. Onde é que a gente lê isso? Primeira carta aos Coríntios, vai lá. Capítulo 13. Verso 11. Vamos lá. Quando eu era. Diga, quando eu era. De novo, quando eu era. Significa que eu não sou mais. Ok? Quando eu era menino. Então vamos lá, número 1. Falava como menino. Então eu era menino. E porque eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu era menino e sentia como menino. Menino não é birrento. Você diz para ele assim, toma uma mamadeira. Ele não quero. Aí tem outro coleguinha, você pega a mamadeira e dá para o outro. Agora eu quero. Não é assim? Então, primeiro, falava. Segundo, sentia. Terceiro, discorria ou comportava como menino. Mas então, eu deixei de ser menino. E aí virei homem. E quando eu virei homem, o que eu fiz? Acabei com as coisas de menino. Porque não dá para ser homem e ficar brigando por mamadeira. Sim ou não? Bom, traduzindo. Menino é, isso é meu, me dá aqui. Não quero, agora eu quero. Não vou. Ô pai, está falando mal de mim. Ô mãe, olha lá, pegou minha chupeta. O problema é que, por incrível que pareça, tem crente assim, que não cresce. E quando precisa avançar no conhecimento, fica o tempo todo naquela mesma coisinha. Pastor, aquele irmão mostrou a língua para mim, não veio mais na igreja. Pastor, eu estava cantando no coral, e aí, o outro irmão do coral disse que eu canto feio. Eu fiquei magoado, não volto mais aqui. Isso é coisa de menino. Olha para o vizinho, que entendeu tudo, irmão. Tem gente que é menino. Já poderia estar mais avançado. Um servo de Deus, que eu amo e respeito muito, um dia ensinou que as coisas valem pelo preço que nós damos a elas. Se a gente valorizar alguma coisa, aquilo cresce, se não valorizar, acaba. Então, se alguém falou alguma coisa, quanto mais importância você der, pior fica. Larga isso para lá, vamos para frente. Olha para o vizinho e diga, vamos para frente, irmão.
Se a gente ficar dirigindo o carro olhando só para trás, vai bater. Olha para frente. O que o apóstolo Paulo ensina? Uma coisa faço. E o que é que eu faço? Eu largo para trás o que ficou para trás e eu sigo para frente. Para o prêmio da soberana vocação. Olha bem para o colega e diga: a gente tem que crescer. Quando é que você percebe que está crescendo? Quando é que uma pessoa percebe que está crescendo? Não que o outro percebe, mas que ele próprio percebe que está crescendo. Vamos lá. Crescer dói. Uma vez eu ouvi a pastora falando isso para minha filha Luísa. Crescer dói. Mas você percebe que está crescendo quando você tem que pagar boleto. Quando você vai ajudar seu pai e sua mãe. Quando você tem que ajudar seu pai e sua mãe, você percebe que você está crescendo. Enquanto tem gente que é marmanjo, que tem 58 anos, mora na casa do pai, mora na casa da mãe, e quando acorda nem a cama arruma. Aqui na igreja sede eu ensino os meninos. Menino, rapaz, se você está namorando com a menina, ela acorda e não arruma a cama dela, cai fora daí, que isso aí não vai dar nada que presta. Sujeito remelento. A gente percebe que cresce quando a gente tem responsabilidades. Entenderam bem, sim ou não? Agora, a gente percebe que está crescendo quando a gente entende que as nossas decisões geram consequências. Quem aqui já tomou alguma decisão que depois teve que pensar e dizer: puxa vida, eu decidi errado? Pois é, eu também. A gente cresce quando a gente percebe que as nossas decisões geram consequências. Às vezes, a gente não percebe, mas uma atitude pode botar tudo a perder. A Bíblia diz que se um pequenino se escandalizar por causa de uma atitude nossa, era melhor a gente não ter nem nascido. É melhor botar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Por quê? Porque isso tem um peso na eternidade muito grande. Quando Jesus explica a parábola do trigo e do joio, ele diz que o joio é o quê? O que o joio é, gente? Diga aí: o que causa escândalo e comete injustiça. Então, o que causa escândalo e comete injustiça, Jesus chamou de joio. E o que Jesus fala do joio? É só ler Bíblia, gente. Capítulo 13 do livro de Mateus. O joio são os filhos do maligno, e quem semeou foi o diabo. Não é assim que está escrito? Vamos lá ver. Livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Verso 36. Tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. Chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica a parábola do joio no campo. E ele então respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno.
O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus, e colherão do seu reino tudo o que causa. Então o que causa escândalo é joio. E os que cometem iniquidade. E vão lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos vão resplandecer como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque nossas decisões geram consequência. Entenderam bem, sim ou não? Agora veja. Se nossas decisões geram consequência, quando a gente está maduro, a gente pensa antes de tomar decisão. Meu pai tinha uma coisa muito legal. Meu pai dizia assim: conta até 10. Porque tem hora que a gente está nervoso. E aí a gente conta até 10. Porque pode ser que lá pelo 7 ou 8 a gente está mais calmo. E é bom contar devagar. Né? Por quê? Porque senão a gente pode aprender do jeito mais dolorido, porque crescer dói. Entenderam bem, sim ou não? Agora, como é que a gente percebe que está amadurecendo? Quando a gente entende que não deve desejar para si aquilo que a gente mesmo não faz para o outro. Veja, vou contar uma historinha para vocês. Jesus contou essa historinha. Ele disse assim: tinha um homem que pegou um dinheiro emprestado. Muito dinheiro, bastante. Só que no dia de pagar ele não tinha como pagar. E o negócio ficou feio. Aí o credor foi lá e falou: dia de pagar. Ele foi numa reunião e disse assim: olha, eu não tenho como te pagar agora. Tenha um pouco de paciência, eu vou te pagar tudo. O homem, que era o credor, olhou para ele. Falou: tá bom. Vamos fazer o seguinte. Está paga a dívida. Está perdoado. Você não me deve mais nada. Pronto, acabou. Aquele homem que teve aquela dívida perdoada saiu. Chegou do lado de fora, encontrou um outro que devia para ele. Ele devia para aquele e o outro devia para ele. Aí ele olhou para aquele que devia para ele e disse assim: seu infeliz, paga o que me deve. Ocorre que esse aqui devia ali 500 mil e esse aqui devia para ele 50 reais. E ele disse: eu passei vergonha por causa de você. Como é que está escrito na Bíblia? Ele avançou no pescoço e sufocava. Ele dizia: paga o que me deve. Ocorre que Jesus falou que alguém foi lá e dedurou ele para o credor. Está aí na sua Bíblia, só lê. E disse para o credor: o senhor não perdoou aquela dívida lá para o fulano? Perdoou. Mas agora ele está lá sufocando o outro, porque ele não consegue perdoar o outro. Chama ele aqui. Ô rapaz, eu não te perdoei aquela dívida toda? Perdoou. E por que você não dá conta de perdoar o outro? Assusta, mas aí está escrito que aquele perdão foi revogado. Pois é. Ele disse: lança ele lá no cárcere até ele pagar o último ceitil. Estava perdoado, mas porque não teve uma atitude correta, agora vai pagar. Olha para o vizinho, ninguém entendeu isso. O que diz em Mateus capítulo 7, verso 12? Portanto, tudo o que vocês querem que os homens façam por vocês, faça primeiro para eles. Por quê? Porque esta é a lei e os profetas. Então, se você quer ser beneficiado,
beneficie. Se você quer ser abençoado, abençoe. Se você quer misericórdia, tenha misericórdia. Se você quer, faça para o outro. Pergunta para o vizinho, você entendeu, irmão? Pelo amor de Deus. Então veja. Esta é a infalível lei da semeadura e da colheita. Contudo, há quem permaneça menino para sempre. Não se atenha aos valores espirituais. Quais são os valores espirituais? Diga aí: juízo, misericórdia e fé. De novo. Lembra daquela historinha dos fariseus que pagam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã? Jesus diz: deviam fazer isso sem esquecer aquilo. Vocês fazem isso, mas se esquecem do fundamento, da razão de ser da lei. E qual é a razão de ser da lei? Juízo, misericórdia e fé. Entenderam bem, sim ou não? Esse é o fundamento. Mas meninos, às vezes, se envolvem com coisas que não edificam. Participam de fofoca gospel. Tem fofoca gospel? Tem. Puxa. Aliás, tem até fofoca espiritual. Fofoca espiritual é a mais legal de todas. O sujeito, ele diz: eu não posso contar porque o pastor ensinou que eu não posso falar da vida de ninguém, eu só falo com Jesus. Aí chega no culto, dobra o joelho, dá uma olhada para ver quem está do lado. Aí ele começa: Senhor, eu estou orando pelo irmão fulano, ele fez isso. A fofoca espiritual. Infidelidade, deslealdade, ingratidão, esquecimento da graça. Diga aí: fofoca e farisaísmo andam sempre juntas. Diga: fofoca e farisaísmo andam sempre juntos. Vai lá em Hebreus capítulo 10, verso 24. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele grande dia. Jesus está voltando. Não dá mais tempo da gente ficar patinando na fé. O filho pródigo só percebeu os valores da casa do pai quando já estava perdido. Então, se você é maduro espiritualmente, você percebe em você mesmo, através do que você pensa, através do que você fala, através do que você sente. Entenderam bem, sim ou não? Então, infelizmente a gente vive numa geração de sentimento. Se eu sentir, eu faço. Não, mas tem coisa que não é de sentir. Por exemplo, batismo. Ninguém pode se batizar porque sentiu de batizar. Isso é decisão. Porque tem uma ordem imperiosa. Quem crer e, conjunção aditiva. Quem crer e for batizado será salvo. Batismo salva alguém? Não. Mas o batismo confirma que creu. Entenderam bem, sim ou não? Então tem coisa que não depende de sentir, depende de decidir. Pensou se você tiver que decidir alguma coisa, mas só decide se sentir? Por exemplo, o marido. Eu vou ver se eu sinto de ser fiel à esposa. É assim? É decisão. Amar. Amar não é sentimento, amar é decisão.
Se amar fosse sentimento, não era ordem. Vós, maridos, amai. Amai é ordem, imperação, é imperativo. Entenderam bem, sim ou não? Então veja. Irmãos, vamos ter aqui um grupo de irmãos para limpar a igreja. Se eu sentir, eu vou. É decisão, não é de sentir. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então, a gente precisa olhar se a gente não está valorizando o que não tem valor e desvalorizando o que tem valor. É dever do pastor acolher todos. O pastor não foi constituído para acolher uns e não acolher outros. O pastor tem que acolher todos. Vai lá no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Isso aí todo mundo sabe de cor, né? Pelo menos quem é pastor devia saber. Quanto ao que está enfermo na fé, receba ele, mas não com contenda sobre dúvidas que ele possa ter. Por quê? Porque tem gente que acredita que pode comer uma coisa, tem gente que acredita que não pode, e aí o que é fraco, come legumes. Volta lá. Tem gente que crê que pode comer tudo, e o fraco é vegetariano. Está lá, ué. Então o vegetariano não é que é o forte espiritual, é o fraco. Próximo. O que não come, não pode ficar, aliás, o que come, não pode desprezar o que não come. E o que não come, não pode julgar o que come. Porque Deus o recebeu. Tem gente que gosta de pé de frango, não tem? Tem ou não tem? Vocês conhecem algum que gosta de pé de frango? Eu gosto. Aliás, tem 2 irmãs aqui na igreja que fazem para mim. Secretamente, bota lá no carro. É verdade. Quem aqui gosta de abacate? Olha, Deus fez muita coisa boa. Deus fez muita, mas na hora de fazer abacate, Deus caprichou. Abacate é espetacular. Não é? Eu tenho uma receita que é só minha. Os irmãos da igreja sede aqui já conhecem a minha receita. Abacate é maravilhoso. Não é? Agora, é todo mundo que gosta de abacate? Não, tem gente que não gosta. Então quem come abacate não pode julgar quem não come. E quem não come não pode julgar quem come, uai. A gente é tudo do mesmo time. Por exemplo, eu gosto de peixe. Minha sogra não gosta. Então, quando a minha sogra está em casa, eu não como peixe. Simples. Mas quando ela não está, eu como. Por quê? Porque eu não tenho que ficar preocupado. Então, a gente acolhe todo mundo. O que come não julga quem não come, o que não come não julga quem come, ponto, acabou. Vai no verso 12. 12. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Verso 13. Então, a gente não pode ficar se julgando um ao outro. Olha aí para o colega e diga, a gente não pode ficar se julgando um ao outro. O nosso propósito, olha lá, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então, se o irmão se escandaliza porque você come carne, não come carne perto dele, ué. Simples assim. Não, é meu direito, eu como. Então, você está fazendo o irmão ficar tropeçando. Para quê? O que é que você ganha com isso? Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, é também dever do pastor, se é dever acolher a todos, é também dever do pastor ensinar os níveis da fé.
Quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Mas agora eu não sou mais menino, então tem níveis. É dever do pastor ensinar. É dever do pastor, por exemplo, ensinar que a gente não pode criar partidos, incentivar panelinha, né? Não devemos ensinar que a turma forme lá um grupinho, para só aquele grupinho fechadinho faz. Não, todo mundo. Estamos todos nivelados debaixo do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 6, verso 7, diz que a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e ela produz a erva, que é proveitosa para aqueles por quem ela é lavrada, a terra é lavrada. E aí essa pessoa recebe a bênção de Deus. Mas há um tipo de terra que produz espinhos, abrolhos, e é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas? De vocês se espera coisa melhor, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer do que você fez. Ah, ninguém me valoriza. Então, Deus não é injusto. Vocês acham que todo mundo valoriza tudo que você faz? Não, tem gente que faz questão de apagar o que você fez. Eu sei o que é isso, porque já fizeram isso comigo. Mas e daí? Estou nem aí, eu fui orar. Senhor, eu fui lá reclamar, né? Senhor, o senhor viu o que fizeram aqui? Aí, o senhor botou isso bem no meu nariz. Deus não esquece do que a gente faz. Eu lá quero saber se o homem quer saber, não é problema deles. Deus não esquece. Ele não esquece nem do seu trabalho, nem do seu esforço, daquilo que você faz para ele e para os irmãos. Continua lendo. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Para quê? Para que você tenha completa certeza da esperança. Veja o próximo. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores daquelas pessoas que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então, pessoas maduras herdam as promessas pela fé e pela paciência. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, a gente precisa ter certeza de que está trabalhando para Deus e não para os homens. A gente precisa ter certeza de que devemos permanecer fiel a Deus. A gente precisa ter certeza de que não negligenciamos aquela imposição de mãos que um dia foi colocado sobre nós. Os níveis maduros da fé se afastam da murmuração. Tem murmuração? Cai fora. Os níveis maduros da fé, quando vê alguém atacando alguma coisa, não participo. Está falando, não quero saber. Níveis maduros da fé se preocupam em ajudar os que estão mais fracos. Romanos capítulo 14, verso 4. Romanos 14, 4. Veja. Você que julga o servo do outro, para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Deixa Deus cuidar dele. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então a gente não tem que ficar torcendo pela queda de ninguém. Deixa Deus cuidar. Deus tem todo o controle na sua mão. E por fim, para a gente ir embora. A diferença entre meninos e os maduros é a disponibilidade para Deus. Enquanto as crianças, mesmo sem querer, atrapalham, ou não atrapalham?
Atrapalha ou não atrapalha? Se você diz que não atrapalha, bota seu filho de 3 anos para dormir no seu quarto. Atrapalha, não atrapalha? No meio de uma conversa, está fechando um negócio, não é? É porque ele quer? É porque ele é mau? Não, porque é criança. E se você não tomar cuidado na hora de ensinar, de orientar, você pode reprimir essa criança. E aí ele vai ter problema psicológico. Então você tem que saber falar, como fazer, em que ambiente está. Não é assim que funciona? Quando eu podia, eu pegava minhas filhas e botava sentadinha no balcão lá em casa, quando eu podia ir para fazer alguma coisa lá. E elas gostavam de estar lá. Ah, vou fazer junto com o papai. A minha alegria. Mas quando eu tinha que fazer um projeto de economia, de alguma coisa, não dava, porque eu precisava de concentração. Se eu tenho que escrever um processo, eu preciso ter um lugar fechado, parado, né? Então, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. Negócios, projetos, não é? Adultos ajudam, pelo menos deveriam. E crianças, às vezes, precisam ser ajudados. Não é assim? Ou não é assim? Então, a pergunta de hoje é: somos maduros ou ainda somos crianças? Todos nós. A partir desta premissa é que a gente vai pensar naquilo que podemos ter ainda da parte de Deus. Há coisas que a gente precisa pensar. Por exemplo, se eu chamar aqui o Geraldo é um forte. Ele consegue carregar um saco de cimento. Tem 50 quilos. Tranquilo, né? Mas se eu pegar um menino de 3 anos e entregar o saco de cimento para ele, o que vai acontecer? Vai machucar o menino. Não é assim? Então, para que ele consiga carregar aquele saco de cimento, ele precisa ter preparo, vivência, calo. Não é assim? Da mesma forma é a fé. Algumas responsabilidades na obra de Deus precisam de calejamento na fé. Porque se for neófito, acaba virando soberbo. E aí se condena. Então, alguém dirá assim: é difícil estar na casa de Deus, porque na casa de Deus tem cada fulaninho. Pois é. Mas a gente tem que suportar todos. Não é? Tem gente que a gente suporta. Aliás, a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Não é? Por quê? Porque tem gente que a gente só suporta por amor. Mas na verdade todo mundo é gente boa, porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então, tem pessoas que falam que não deve? Tem ou não tem? Tem pessoas que machucam a gente? Tem ou não tem? Tem pessoa mal educada ou não tem? Às vezes você está conversando um assunto, vem outro, atravessa no meio, você fica olhando com cara de ué. Né? Tem, mas e daí? Tem que suportar, ajudar, ensinar, orientar. Tem pessoas que falam em línguas na igreja, mas vivem na imoralidade? Tem também. Que parece o crente mais pentecostal do mundo. Mas vive com pornografia, falando que não deve pela internet, sei lá por onde mais. Ou às vezes frequentando lugar que nem o Satanás ia lá. Tem ou não tem? Uma vez vazou um áudiozinho de um rapaz que era um profeta importante lá do Rio de Janeiro. Pensa num rapaz importante, profeta conhecido no Brasil todo. Aí aparece ele conversando com outro colega, que ele
fazia umas bobagens lá no banheiro da igreja, depois ia para o púlpito aí dizia ele, Deus me usa. Cuidado, gente. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que parece pentecostal é pentecostal. E nem todo fogo é fogo de Deus. Tem fogo que é estranho. Cuidado. Coisa boa é sentir a presença de Deus. Uns 2 domingos atrás aqui, a gente viu a glória de Deus manifestada, e um sai de um lugar, vem, fala com o outro em profecia, o outro sai, vai lá, abraça o outro, e aconselha, e ajuda. É a glória de Deus. E a glória de Deus não precisa de alguém dizendo, você levanta a mão, você dá glória, você... Não, quando a glória de Deus vem, é o Espírito Santo quem faz isso. Então, mas não é por causa das pessoas que nós estamos aqui por causa de Jesus. E é para servirmos a Deus, e procuramos então nos ajudar uns aos outros. Hebreus 10, 24 é o último versículo de hoje. Consideremo-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Pastor Lisanias, ora a Deus. Pai querido, nós te louvamos e glorificamos, meu Pai, mais uma vez, porque o Senhor tem falado para conosco e tem usado o teu servo, meu Pai, para nos ensinar a cada dia, meu Pai, um pouco mais da tua palavra, um pouco mais do que o Senhor deseja para os nossos corações, Pai. E nessa noite nós queremos levar para os nossos lares, Pai querido, e para o nosso dia a dia este ensinamento, meu Pai. Toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus servos, Pai, para que guarde em seus corações, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Se você chegou depois do ofertório, só se este é seu caso, e se você não quer ir embora sem ofertar, só se este é seu caso, você está convidado ao ofertório. Você que chegou também posteriormente na apresentação do culto, está em sua casa, o Pix da igreja é tesouraria.adsm@gmail.com. Você é bem-vindo ao ofertório. Que Deus te abençoe e te faça sempre próspero. Domingo que vem, temos aqui a reunião geral de obreiros, para a qual convido todos os irmãos. Estamos estimando, se for da vontade de Deus, que a partir do mês de setembro, se as coisas correrem como estamos programando correr, já as reuniões das mulheres e dos jovens já voltam, se até a metade do mês de agosto a gente perceber que as coisas estão melhores. Amém? Todo mundo entendeu bem? Sim ou não? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados, irmãos, todos vocês, em nome e para a glória de Jesus.